nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José. Mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Por isso, decidiu se separar-se dela secretamente. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta: a virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher, mas não a conheceu na intimidade, enquanto ela não deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Jesus. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta, mas vamos orar. Pai, agora que nós acabamos de ler a Tua palavra, Senhor, pedimos no nome de Jesus, Teu Espírito Santo possa se assenhorar de nós, nos dar a iluminação, o entendimento, a compreensão da Tua palavra. Abre, Senhor, não apenas os nossos ouvidos nessa noite, abre também o nosso coração, Senhor, para recebermos a Tua palavra. É o que te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O Salvador prometido. Na última sessão que nós lemos, foi do verso 1 até o verso 17 de Mateus, né? Nós falamos sobre a genealogia de Jesus e falamos sobre como Mateus utiliza várias vezes o verbo gerar. Exemplo, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e a seus irmãos. E assim, o autor segue até o versículo 16. Note aí, por favor, na sua Bíblia, verso 16 e verso 17. Diz assim: Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Observe, os irmãos, que ao identificar cada pai e seus filhos, dizendo Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, ao se referir a José, o autor não diz que ele gerou Jesus, mas diz que ele era marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Talvez fique um pouco difícil aí, mas, irmãos, preste bem atenção aqui comigo, a gente vai chegar no final juntos, tá certo? É só você se concentrar aí em mim que a gente vai chegar no final junto. Então, quando o autor está identificando cada pai e seu filho, ele ressalta a ideia de que José não gerou Jesus, mas sim de que ele era marido de Maria. No verso 18, observa por favor aí na sua Bíblia, verso 18, ele diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim, Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José. Mas antes de se unirem, veja, antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, o autor está querendo mostrar para nós que, diferente de todos que ele mencionou anteriormente, né, onde cada pai gerou seu filho, no caso de Jesus, não. Jesus teve um nascimento diferente de todos os outros meninos. Todos os outros foram gerados pelo seu pai. Jesus não. Ele procede de Deus. Foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Essa é a primeira afirmação importante que o autor está fazendo para nós, sobre quem ele é. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Ele é aquele gerado por obra do Espírito Santo. O autor está fazendo esse tipo de abordagem para nós, para nos mostrar a linhagem divina de Jesus. Então, do 1 até o 17, ou melhor, do 1 até o 15, início do 16,
O autor fez questão de mostrar para nós a linhagem humana de Jesus. E expliquei isso aqui domingo passado, que o autor fez isso para provar para nós, para provar para os seus ouvintes, para os seus leitores, que Jesus tem direito ao trono de Israel. Ele é o rei prometido. Ele é o rei prometido. E por isso ele passou um bom tempo aqui nesses primeiros versículos dizendo da onde Jesus vem. Agora ele vai dizer, olha, não só a linhagem humana de Jesus dá prova de que Jesus tem direito ao trono de Israel, como a sua linhagem divina é prova de que ele é o Messias, o Salvador de Israel. Ele apresentou a linhagem humana, agora ele apresenta a linhagem divina, para provar que Jesus é o Salvador prometido pelo Senhor. Bom, eu quero fazer com os irmãos algumas observações importantes sobre esse texto aqui. Talvez você, lendo em casa, já teve muitas dúvidas, curiosidades. Claro que não dá tempo da gente se deter muito em muitos tópicos, mas eu pretendo fazer pelo menos algumas observações das que eu considerei mais importantes. Vamos lá. Bom, a primeira é o início da expressão no verso 18. Maria, sua mãe, acompanha por favor na sua Bíblia, Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José. Comprometida a casar-se. O que o autor está querendo dizer com isso? Os judeus daquela época, irmãos, consideravam o noivado como o primeiro ato do casamento. O contrato do noivado tinha o mesmo valor legal do que o casamento. Então, ao acordarem esse contrato, né, era tido mesmo como uma questão legal, era o primeiro ato do casamento, como um trânsito legal, e o autor está querendo enfatizar isso, que o nascimento de Jesus foi dentro do que a lei determina, o autor está querendo mostrar isso para nós. Ele vai colocar que, nesse momento, eles estavam noivos, mas o noivado daquela época já tem o poder como um poder do casamento para a lei. Então, o que isso quer dizer em termos práticos? Nada pode dissolver esse acordo. Nada pode dissolver o acordo de noivado. Se eles estão noivos, agora é só uma questão de tempo até que o noivo prepare o lugar para que eles possam consumar o casamento. Então, depois que o noivo preparar o lugar, ele volta para sua noiva, pega a sua noiva e leva para o lugar que ele preparou para eles morarem. E ali eles vão celebrar a vida a dois. Bom, pela lei, só havia a possibilidade desse rompimento caso um dos dois viesse a falecer ou ainda num caso de adultério. Desde que aquilo fosse comprovado, então o marido ou a mulher poderiam dar carta de divórcio ao outro e assim seria dissolvido. Mas nesse momento em que eles estavam como noivos, os dois já se chamavam, né, já se identificavam como marido e mulher. Olha que interessante. Ainda noivos, mas como pela lei o noivado tem o valor legal do casamento, eles já são identificados como marido e mulher, embora eles ainda não desenvolvam uma vida conjugal. Eles ainda não consumaram o casamento, mas já são considerados marido e mulher. O que o autor está dizendo para nós é que José e Maria estão nesse momento. Eles estão no noivado, ainda em vistas de consumar o casamento, sem terem se unido, sexualmente falando, para falar um português bem claro, tá certo? Sem terem tido relação sexual, e Maria aparece grávida. Maria aparece grávida. Então, pense por alguns segundos nessa informação. Um casal comprometidos num acordo de casamento e a noiva aparece grávida. E agora? Problema, né? Bom, vamos ver como é que o texto se desenvolve. Verso 19. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Vou repetir. Era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Por isso, decidiu-se separar-se dela secretamente. Primeiro, vamos pensar na expressão justo. O que o autor está querendo dizer
quando ele fala que José era um homem justo. Tem pelo menos 2 significados aqui. O primeiro é que José não havia se deitado com Maria. Esse é o primeiro significado aqui de justiça para José. Por quê? Porque pela lei ele ainda não deveria se deitar com ela. Se ela está grávida, o autor está dizendo, olha, mas José é justo. Está dizendo assim, bom, não foi culpa de José. Deu para entender? Sim? Estamos juntos? Amém ou não? Amém? Bom, dessa maneira, José não havia desonrado e nem desrespeitado a lei do casamento. Segundo lugar, o autor quer dizer, com essa expressão, que ele era justo, é que embora José tivesse um amparo legal, preste bem atenção, embora José, agora nesse momento, tivesse um amparo legal para pedir o divórcio, o que quer dizer isso, pastor? Ele tinha um amparo legal. Deuteronômio capítulo 24, verso 1 vai dizer que se um dos noivos souber de algo durante esse momento em que eles estão esperando para celebrar o casamento, se um dos dois souberem de algo que desabona a reputação e a honra do noivo, então eles poderiam dissolver o acordo de casamento. Bom, agora a gente tem um outro problema aqui. Porque José tem esse amparo legal. José tem esse amparo legal. Ou você acha realmente que se eles dissessem, não, é obra do Espírito Santo, as pessoas iriam acreditar? Obviamente que não. É claro que ninguém iria acreditar, seria muito difícil. Porém, se José quisesse dar um passo adiante e levar isso à frente, tendo esse amparo legal, ele ainda assim teria que fazer uma acusação. Ele teria que apresentar o argumento. Quero dissolver o casamento. Ok, diria o pai de Maria. Por quê? Qual é o motivo? Qual é a razão? E aí, nesse momento, José teria que acusar Maria de adultério. Bom, o texto diz que, embora apresentasse esse amparo legal, né, para nós, Deuteronômio 24:1, José era justo, e não queria acusar Maria de adultério. José não queria acusar Maria de algo que ele não compreendia. Não compreendia. Homens, tem algum homem aí, sim ou não? Preste bem atenção nessa parte do sermão, tá bom? Preste bem atenção nessa parte do sermão. Olha que exemplo de integridade e de caráter que José tem. Ele poderia, nesse momento, se levantar e fazer dezenas de acusações, sim ou não? Dezenas de acusações. No ímpeto, na raiva, na decisão sem pensar, no calor das emoções, se levanta e diz um monte de coisa. Se arrepende depois, mas diz. Age pelas emoções. Mas José não queria fazer isso. Pergunta de prova. Por quê? Pensa um pouquinho. Só pensa. Por que você acha que ele não quer fazer isso? Bom, a noiva dele apareceu grávida. E agora? Bom, desfaz o casamento, apresenta sua queixa, provavelmente ela adulterou e não está querendo dizer, agora está vindo com essa história louca de que é obra do Espírito Santo de Deus, você apresenta a carta de divórcio à família e vai embora viver sua vida. Mas o que seria de Maria? Sua reputação? Se hoje, nosso tempo, século 21, já temos dificuldade de compreender isso, imagina naquele período histórico. Maria seria rechaçada. Maria seria humilhada diante das pessoas, da sua comunidade. José não quer fazer isso. José não quer acusar Maria de adultério e nem tampouco ele quer expô-la à humilhação pública. A pergunta é por quê? Resposta simples. Ele a ama. Ele a ama. E quem ama protege. Quem ama preserva. Quem ama não humilha. Quem ama não expõe.
quem ama sofre o dano em si. Porque se José fizesse de fato o que ele estava aqui pensando, diz o final do 19, observa, por favor, aí na sua Bíblia, diz assim, por isso, ou seja, depois de pensar sobre essa questão, o que ele decidiu? Separar dela discretamente. Então, se ele vai embora, se ele simplesmente vai embora, tá certo? E ela fica lá grávida, de quem seria a culpa? Para as pessoas, de uma maneira geral, que olhariam para esse caso, para esses dois jovens, o que vocês acham que elas diriam que ele fez? Bom, o José, aquele canalha, ele se deitou com a menina, enganou ela, desrespeitou, desonrou Maria, e agora foi embora. Ou você acha que seria muito diferente disso? Seria daí para pior. Mas quando José diz assim, sair-se secretamente, ele está dizendo assim, eu sofreria o dano para que ela fosse preservada. Eu sofreria o dano das acusações, do falatório, das fofocas, dos burburinhos, de gente querendo cuidar da vida dos outros, de gente que se sente mais santo do que todo mundo e que vai tacar uma porção de pedra em Maria agora. Eu assumiria essa dor em mim para preservar ela. Por amor. Integridade. Caráter é o nome disso. Caráter. Por isso não é qualquer palavra que o autor usa para descrever esse homem chamado José. Ele usa a palavra justo. Ele era justo. Um belo exemplo para nós de integridade e caráter. Um belo exemplo para nós de como o amor de um marido pela sua esposa deve ser. Um amor que protege, que preserva, que não expõe, que não humilha, que não maltrata, que sofre o dano. Sofre o dano para preservar aquela que ama. Verso 20, então, vai dizer o seguinte, que tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu em sonho. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu em sonho. O que ele está querendo dizer com isso para nós? Porque o texto não nos dá uma ideia de tempo. Não diz para nós aqui quanto tempo, por quantos dias, por quantas noites José sofreu angustiado pensando naquele problema. Sua noiva estava grávida. Como ele agora iria agir? Para onde ele vai? O que ele vai fazer? Imagine, irmãos, um casal, dois jovens, se apaixonam, começam a sonhar, começam a enumerar os seus planos para o futuro, começam a desenhar na sua mente todo um futuro feliz, uma família, tá certo? Nesse calor do amor, da paixão ali dos dois, e sonhando, e de repente ela aparece grávida. É claro que ele pensa que ela pode ter cometido adultério. É óbvio, o texto não precisa nem dizer isso. A princípio, essa é uma possibilidade. E agora? O texto não fala para nós quanto tempo ele sofreu, angustiado por aquele problema. Quanto tempo levou até José chegar à conclusão de dizer assim, vou embora secretamente, vou assumir essa culpa, deixa as pessoas falarem, mas que elas falem de mim, que elas ataquem a mim, que elas joguem todas as suas pedras em mim e tente ao máximo preservar ela. Até ele chegar nessa conclusão, quanto tempo passou? O texto não fala. O texto não diz. Mas é óbvio que o momento era difícil, não é? Óbvio. Muito difícil. Muito, muito difícil. Pense por um momento numa circunstância como essa. Um momento extremamente difícil. Desesperador até. Bom, Maria estava grávida e de repente todos esses planos e sonhos para o futuro
todos esses planos e sonhos de um coração apaixonado estavam por desmoronar diante de um mar, de um vendaval de incertezas e dúvidas. Incertezas e dúvidas. Sabe quando você tenta dormir, você está com um problema e ele não sai da cabeça? E você tenta dormir, buscando soluções, a cabeça trabalha, e não consegue encontrar soluções. Já passou por uma situação assim? E parece que você pensa nos caminhos e nas opções, nas possibilidades, mas nenhuma te vem à mente, nenhuma delas parece ser muito agradável. Você pensa em fugir de um lobo e se depara com um leão, pensa em fugir do lobo e do leão, pensa em ir por outro caminho e se depara com um urso também. Ou seja, todas as opções são muito ruins. Para onde você vai? E você passa toda a noite tentando pensar naquilo, como isso vai acontecer, como esse problema vai se resolver. Senhor, meu Deus, me ajuda, me dá uma luz, uma solução, uma resposta, um socorro, Senhor. O tempo não diz quanto ele passou, o texto não diz quanto tempo ele passou nesse mar de incertezas se afogando. Mas eu sei que você consegue imaginar muito bem a sensação. Não é de se admirar que Deus tenha enviado um anjo, não é? Há um pingo de ironia nesse comentário. Porque eu acredito que talvez qualquer outra tentativa fosse bem difícil de se acreditar. Mas enviando um anjo, não. Deus esclareceu o questionamento de José enviando um anjo. Certamente o Senhor sabia que era daquilo que o coração do seu servo precisava. Era daquilo que o coração dele precisava. Há uma coisa aqui, uma lição muito, muito significativa que eu queria que você prestasse bem atenção. Nesses momentos de dúvidas e incertezas, Deus sabe da maneira que cada coração necessita. Deus conhece como o seu coração recebe a informação, como o meu coração acolhe a informação, e Deus se manifesta na medida que necessita cada coração. Então, para José, Deus sabia, precisava enviar um anjo. O seu coração, não sei. Meu coração, Deus sabe. Mas Deus conhece o coração de cada um e por isso ele se manifesta da maneira que necessita cada um dos nossos corações. Agora, note uma coisa importante. Quando o anjo se apresentou a José, diz o verso 20, e aí na sequência nós já lemos juntos para a gente ganhar tempo. Quando o anjo se apresenta a José, ele trouxe à memória de José a palavra de Deus. As palavras de Deus por meio do profeta Isaías. Ele diz assim, olha, a virgem engravidará e dará à luz um filho. Você acha que é à toa? Deus não fala nada à toa. Deus não é igual eu a você que jogamos palavras e conversa fora. Deus não fala à toa. Porque o anjo se apresenta a José e declara justamente essas palavras. Pense, irmão, qual era o questionamento de José? Minha noiva está grávida, logo ela me traiu, certo? Mas olha o que o anjo diz. O anjo, ele traz à memória as palavras de Deus por meio do profeta para declarar: a virgem engravidará. Um português bem claro. José, ela não teve relação sexual com outro homem. Ela não lhe traiu, José. Ponto. Segundo lugar, a virgem engravidará. Isso é possível, José? Sim ou não? Não. Biologicamente? Não. A não ser que seja uma obra de Deus. A não ser que seja um milagre. Então, quando o anjo se apresenta a José e declara a José as palavras de Deus por meio do profeta, e aqui vamos abrir um parênteses, né? Não haveria forma melhor de encorajar o coração do servo de Deus do que utilizando as palavras de Deus.
As palavras de Deus são grande fonte de encorajamento nos momentos em que nós estamos nesse mar de angústias. Você consegue entender isso? Amém? As palavras de Deus são grande fonte de encorajamento. Não é à toa que quando o anjo se apresenta, ele usa a melhor de todas elas e dá a palavra a ele. O anjo não fala dele mesmo ou alguma outra coisa. O anjo fala as palavras de Deus, e as palavras de Deus consolam o seu servo. As palavras de Deus consolaram o coração de José, trazendo paz ao seu coração e trazendo um entendimento de que o que estava sendo gerado naquele momento, naquele instante, José percebeu que o que estava no ventre de Maria não era fruto do pecado, não era fruto do adultério, de um possível adultério, mas era sim o fruto da obra poderosa e graciosa do Espírito Santo de Deus, cumprindo as suas palavras, cumprindo a sua promessa. O Deus Altíssimo estava cumprindo a promessa que havia feito a Israel, e aquele casal havia sido escolhido para participar disso. Olha como é que as coisas mudam, não é? Olha como é que a gente vai dormir triste, angustiado, com choro, com lágrima, com pranto, com desespero, mas acorda no dia seguinte, resoluto, confiante, fervoroso, com fé, com coragem. Por quê? Que levou José de dormir triste, angustiado, desesperado, mas levanta resoluto, dizendo assim: vou me casar com ela. Vou tomar ela para mim como esposa e vou cuidar desse menino, porque entendi que esse menino é um presente de Deus. O que mudou? As palavras de Deus. As palavras de Deus no coração de José provocaram toda essa transformação. Não foi o anjo. Não foi o anjo. Porque às vezes você ouvindo essa história pode pensar: se Deus mandar um anjo, aí eu acredito, né? Poxa, se Deus mandar um anjo assim, se o anjo vier com uma espada de fogo, com um cavalo de fogo, com uma capa de fogo, com um capacete de fogo, com um negócio... Tem que ter alguma coisa de fogo, né? Normalmente é assim, as visões por aí. Mas tem que ter algum negócio assim, fenomenológico, que aí você acredita, né? Tem que ser um negócio assim, sobrenatural, e aí chama a atenção das pessoas, e nossa, isso é uma revelação de Deus, uau, Deus está falando isso. Não, cara. São as palavras de Deus que provocam a transformação que a gente tanto está buscando. São as palavras de Deus. No verso 22, aliás, verso 21, perdão, ele diz assim: ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. O que significa Jesus? De repente você já falou 1 milhão de vezes e não sabe o significado de Jesus. Jesus significa Salvador. Salvador. É a forma grega do nome hebraico Josué, que quer dizer Jeová é salvação. Um nome comum entre os meninos daquela época. Não pense você que não tinham muitos meninos que se chamavam Jesus naquela época. Muitos meninos chamavam Jesus, provavelmente. No entanto, o nome dado àquele menino, ao Filho de Deus, não apenas descreveria o seu nome, mas seria uma marca, um retrato, uma descrição da sua missão. Jesus não significa só o seu nome. Jesus não significa só o seu nome. Jesus não é apenas o seu nome. Jesus é aquilo que ele veio fazer. Ele veio nos salvar. Isso que significa Jesus. Por isso o anjo fala: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Verso 22 e 23, então dizem que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta. A virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco.
Ao fazer menção às palavras do profeta Isaías, Mateus estava com isso afirmando duas coisas importantes sobre Jesus. Preste bem atenção. Duas coisas importantes sobre Jesus estão sendo ditas aqui. E vale muito a pena que você aprenda isso hoje. A primeira delas é que o seu nascimento não foi obra de um mero acaso. Jesus nasceu num tempo histórico, num lugar. Jesus não é só uma ideia da imaginação e da fantasia dos discípulos. Jesus é um fato histórico. Jesus é uma pessoa. E o seu nascimento não é obra do mero acaso, mas é um ato da soberania, da vontade e da fidelidade de Deus. Deus havia decidido enviar Jesus naquele tempo histórico, naquele momento da humanidade, com o intuito de salvar o seu povo. Naquele momento, o anjo estava declarando a José, esse momento, José, em outras palavras, esse momento é o momento em que Deus decidiu cumprir as suas promessas. Deus é fiel, José. Deus está cumprindo a sua palavra. Deus anunciou por boca do profeta Isaías, e muito antes anunciou a Davi, muito antes anunciou a Abraão, e desde o Éden anunciou a Adão e Eva. Ele é aquele que pisaria a cabeça da serpente. E Deus, nesse tempo, está cumprindo a sua palavra, José. Deus é fiel, José. Deus é soberano, José. Deus está conduzindo os corredores da história. Deus não está passivo, ao longe, olhando para nós, não. Deus está olhando para nós e vendo tudo o que acontece e cuidando dos mínimos detalhes, conduzindo os marcos da história para que tudo colabore para o plano perfeito que Ele tem. Deus é soberano. Deus está conduzindo a história, assim como Deus conduziu a história para no tempo certo Jesus vir ao mundo, Ele está conduzindo a história da minha e da sua vida, para que Jesus possa nos salvar. O anjo estava dizendo, chegou o tempo de Deus cumprir sua promessa. Chegou o tempo da fidelidade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, o autor desejava destacar a divindade de Jesus. Ao chamar de Jesus, e ao longo do capítulo 1 ele chama Jesus o Cristo, o ungido de Deus, a palavra usada também é Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. Descreve quem Ele é. Ele é a manifestação do Deus encarnado, como diz 1 Timóteo 3,16. Não só Jesus é plenamente homem, como também Ele é plenamente Deus. Colossenses capítulo 2, verso 9 diz, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é plenamente homem, mas também o é plenamente Deus, para que os homens pudessem conhecer a eternidade. O Deus eterno se fez homem para que eu e você, homens, pudéssemos conhecer a eternidade. Por isso é tão importante a vinda de Jesus ao mundo. Por isso é tão importante declarar que Jesus nasceu. Por isso é tão importante declarar que Jesus nasceu. Versos 24 e 25 diz que tão logo José despertou do sono, ele apressou em receber Maria por sua esposa. Agora já não restavam dúvidas, né? Ele já devia ser muito apaixonado por ela. Ele devia ser muito apaixonado por ela. E tão logo aquelas incertezas saíram do seu coração, ele trata de, não vou deixar essa mulher escapar, não, eu vou agarrar ela vai ser minha, ela é minha esposa. E ele cumpre o acordo de casamento e se casa com ela. As dúvidas haviam se dissipado e ele estava convicto de que deveria fazer. Casar-se com Maria, assumir o menino e recebê-lo como um privilégio de cuidar do Filho de Deus. José sabia que o menino não era seu filho, mas ele tinha convicção de que aquele menino era filho de Deus. Grande privilégio esse, né? Foi dado a esse homem, de poder cuidar do Filho de Deus.
O texto nos diz que José não conheceu na intimidade. Isso quer dizer que eles não tiveram relação sexual até o nascimento de Jesus. Entretanto, isso não significa que eles não tenham tido relações sexuais após o nascimento da criança. O texto não dá base. O uso da expressão enquanto não sugere que depois, sim. Faz sentido? Enquanto não nasceu, sugere que depois, ok. Maria e José tiveram uma vida normal no seu casamento. Não há no texto bases para sustentar a ideia de que Maria tenha permanecido toda a sua vida virgem. Não há sustentação no texto para essa afirmação. Deu para entender? Até porque os evangelhos colaboram dizendo que Jesus tinha irmãos e irmãs, o que também sustenta a ideia de que depois eles tiveram um casamento normal, consumaram um casamento normal. Qual é a grande ideia então, pastor? Resume para mim. O que esse texto está tentando nos dizer? Jesus é o Salvador prometido. Isso é o mais importante que esse texto quer dizer, é o mais importante que você precisa compreender. Porque a nossa maior necessidade, o nosso maior problema são os nossos pecados. Então, se o nosso maior problema são os nossos pecados, nossa maior necessidade é de quem? De um Salvador. Se o nosso maior problema são os nossos pecados. Olha, às vezes você pode pensar assim, bom, se ano que vem Deus me abençoar com uma casa maior, isso vai ser uma bênção. Deus me der uma promoção no trabalho, ou um emprego novo, ou um salário melhor, ou um carro melhor, ou roupas melhores. Se Deus resolver esse problema aqui na minha família, ou a cura de uma doença, ou a libertação de uma situação X, Y, Z qualquer. Se Deus fizer isso, ou aquilo outro por mim, então meus problemas, não. Infelizmente não. Entenda, seu maior problema é o pecado. Tudo mais na sua vida que não presta, pode ter uma certeza, deriva da nossa natureza pecadora. Seus problemas de casamento, seus problemas de relacionamento, seus problemas uns com os outros, com seus irmãos, com aqueles iguais a você, com os que te cercam. Seu problema com tudo, inclusive com você. Sabe aqueles problemas que você tem com você? Então, em última análise, todos eles derivam da nossa condição de pecador. O nosso problema com Deus deriva da nossa condição de pecador. Por isso, a nossa maior necessidade é a necessidade de um Salvador. E por isso é tão importante esse texto dizer para nós que o Salvador que Deus havia nos prometido nasceu. Jesus é esse Salvador. E ele foi gerado não por mãos humanas, mas por obra e graça do Espírito Santo, para que pudesse nos salvar dos nossos pecados. Essa mensagem é uma mensagem de grande consolo, de grande conforto para o coração do pecador. Porque se eu entendo, pastor, se eu entendo, meu irmão, que os meus problemas, que a origem deles é o meu pecado, se eu compreendo, meu irmão, que as dificuldades que eu tenho na minha casa, no meu casamento, com os meus irmãos, com os meus pais, com os meus filhos, com as pessoas que me cercam, no trabalho, na vizinhança, os problemas que eu tenho comigo, se eu compreendo que a natureza desses problemas é a minha natureza corrompida, o meu pecado, então, meu irmão, só me resta uma coisa, buscar desesperadamente e intensamente um Salvador. Por um Salvador que possa me resgatar de mim mesmo. Por um Salvador que me livre da minha condição de pecado. Quero deixar com você algumas aplicações. Obrigado, meu querido. Algumas coisas para você praticar à luz desse texto. Primeira delas, as Escrituras Sagradas são grande fonte de consolo. Isso fica claro no texto. Grande fonte de consolo. Assim como o anjo utilizou as palavras de Deus para encorajar José, em seu momento de angústia, o Espírito Santo, quando você está lá sozinho, você e essa palavra, o Espírito Santo utiliza para trazer paz ao nosso coração diante das dúvidas e das incertezas. Aqui, a grande fonte de consolo. Busque o Senhor nessa palavra. Busque o Senhor através da sua palavra.
José é um grande exemplo para nós. Essa é a nossa segunda lição, de caráter e de integridade. Eu espero que isso tenha ficado claro também, porque foi algo que me chamou muita atenção nesse texto durante os estudos. José é um grande exemplo de caráter e integridade. Ao agir com cautela e refletir com maturidade. Vou repetir isso aqui, preste atenção. Ao agir com cautela e refletir com maturidade sobre aquela questão, José não apenas preservou Maria da humilhação pública, o que demonstra todo o amor que ele sentia por ela, como também que lhe deu tempo até que o Senhor lhe enviasse uma resposta. Olha como é que José foi recompensado. Pôde casar em paz com a mulher que amava e ainda recebeu do Senhor uma resposta. Terceira lição, se confiarmos no Senhor em oração fervorosa, porque creio eu firmemente que durante esse período José orou. Afinal de contas, o texto declara que ele era um homem justo e que Deus se manifestou a ele. Se nós firmemente buscarmos em oração ao Senhor, Ele sempre nos ouvirá. Leva isso daqui hoje, dia 31 de dezembro de 2023. Toda vez que nós buscamos a Deus fervorosamente em oração, Ele sempre nos ouvirá. Sempre nos ouvirá. Se você levar isso para 2024, tenho certeza que seu 2024 vai ser melhor. A espera de José foi recompensada e Deus enviou um anjo trazendo a resposta. O Senhor se manifestou na medida em que o seu coração necessitava. E assim também Ele faz conosco. Deus se manifesta na medida em que o nosso coração necessita. Por último, e não menos importante, na verdade eu diria que por último e mais importante, lição que tiro desse texto é que feliz é o povo de Jesus. Feliz é o povo do Salvador prometido. Porque esse povo é lavado e é remido dos seus pecados. Por isso, o seu nome, o nome Jesus, é tão doce e traz tão grande alegria ao pecador. Jesus, 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 Jesus. Não é apenas o seu nome, é a sua missão. É o que Ele fez por mim. Ele me salvou dos meus pecados. Temos um Salvador. Todos aqueles que desejam a salvação podem clamar pelo seu nome. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, você pode clamar por esse nome. A salvação no nome de Jesus, amém? A libertação no nome de Jesus. A alegria, a contentamento, um contentamento e uma alegria muito maior do que qualquer outra coisa que Deus possa te dar no ano de 2024. No nome de Jesus, há alegria e contentamento. E se você deseja, você pode clamar por esse nome e Ele virá a seu socorro. Assim como José na sua angústia clamou ao Senhor, Deus veio e socorreu, Deus também virá ao seu socorro. Nós não estamos mais perdidos nos nossos delitos e pecados. Nós não estamos mais perdidos nos nossos delitos e pecados, porque temos um Salvador e o seu nome é Jesus. Jesus. Glória a Deus por Jesus, o nosso Salvador prometido. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor do seu jeito, com a sua vontade, com aquilo que vai no seu coração. Diga para o Senhor, obrigado por Jesus, obrigado porque Jesus nasceu, meu Salvador nasceu. Ele é o meu resgatador. Ele é quem perdoa os meus pecados. Feliz eu sou porque eu tenho um Jesus. Eu tenho um Jesus que posso chamá-lo de amigo. Tenho Jesus com quem posso contar nas noites incertas de dúvida, de angústia. Nas noites em que o sono foge, posso contar com esse amigo chamado Jesus. Temos um grande amigo, amém?